Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à aula ao vivo da disciplina de meios de expressão. Eu sou o tutor Alex, do Núcleo de Engenharias e Tecnologias da Unifatece. Eu vou estar aqui junto com vocês, acompanhando esta aula ao vivo, mediando esta aula, que será ministrada pelo professor Denis, a aula de meios de expressão. Nesta aula, ele vai trazer um estudo de caso, que é uma atividade prática, para que vocês possam conhecer os materiais, conhecer os tipos de desenho que serão desenvolvidos por ele nesta aula. Ele vai explicar certinho para vocês, tá? E assim, é uma disciplina base para vocês, pessoal, uma disciplina artística ali para os cursos de arquitetura, curso de design de interiores e outros cursos que envolvem a área das artes ali. É muito importante que vocês compreendam as técnicas artísticas que o professor vai aplicar nesta aula, tá? E, pessoal, vou estar também tirando dúvidas de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, e passando a lista de presença no chat, tá? Para que vocês possam assinar. E bom, pessoal, eu vou dar aqui início aqui a nossa aula de hoje, tá? De meios de expressão. Espero que vocês aproveitem esta aula, tá? Olá, aluno! Seja bem-vindo ao nosso estudo de caso da disciplina de meios de expressão. E nesse estudo de caso, nós vamos entender e expandir um pouquinho mais das possibilidades para o desenho. E o que a gente vai ver? Nós vamos ver as técnicas mistas. Como eu posso misturar materiais, combinar elementos diferentes para criar uma mensagem visual e deixar o meu projeto de design mais interessante. Bom, aí para isso nós temos um questionamento. Como inovar usando os diferentes meios de expressão para comunicar um projeto de forma criativa? Você, enquanto profissional da área criativa, pode trabalhar com uma mescla de materiais, inclusive valorizar os materiais que são da sua área. Então pensar que quando nós trabalhamos uma composição visual, ela pode ser feita por meio das técnicas de desenho, com aqueles materiais que nós vimos anteriormente, mas também pode ser trabalhado de forma criativa. Eu trouxe algumas referências, alguns exercícios para vocês pensarem em possibilidades, ok? Nós podemos trabalhar com colagem, independente se a colagem vai ser de papel sobre papel ou de outros materiais, para construir texturas, para trazer elementos diferentes que valorizem o seu projeto. O importante é esse exercício criativo, ok? É mostrar que você domina os materiais e expande isso ainda de forma criativa, combinando essas técnicas. Você pode trabalhar com gravura usando stencil, você pode criar a sua própria gravura, trabalhando com carimbos, trabalhando com impressões, enfim, são várias as possibilidades para mesclar esse universo.
Você pode pensar e trabalhar com tintas e spray, por exemplo, e aí criar o fundo de uma composição e depois trabalhar em cima dela, construir essa identidade criativa em seus projetos. Podemos trabalhar com texturas e aí entram os mais diferentes materiais. Nós podemos trabalhar com materiais que, por exemplo, seriam materiais de acabamento numa obra, por exemplo. E aí pensar ali em como eu posso manipular e criar esse desenho, criar essa representação gráfica combinando esses materiais. Eu posso trabalhar com aviamentos, no caso da moda, por exemplo, né? Usar recursos, tecidos, retalhos e brincar com esses materiais. Aqui, como eu disse, os tecidos, né? Então entram justamente para criar essas texturas que também entram no design de interiores, quando nós falamos então da parte de decoração, por exemplo, né? Criar composições sobrepostas que mesclem, que valorizem esse projeto que você está desenhando. Vale a pena investir em formas diferentes de mostrar a sua criatividade enquanto profissional e então vender essa proposta, esse projeto, evidenciar a sua essência criativa e a sua forma de se expressar por meio das técnicas visuais, ok? E trabalhar também com materiais inusitados, que não seriam tão convencionais assim, mas que auxiliam você nessa comunicação do seu projeto. Aqui alguns exemplos para você pensar nessa mescla, ok? O fundo dessa imagem, então, por exemplo, nós temos aquarela. Então, uma aquarela manchada, tá? Foi feito o fundo. A colagem, né, a imagem dessa mulher, ela é um papel fotográfico. Então, foi feita uma impressão em papel fotográfico e foi recortada. Para criar os efeitos de sombra, eu usei, então, lápis de cor preto e fiz as nuances de sombra para criar essa tridimensionalidade, né? Esse efeito de profundidade. E a borda, que é toda texturizada, foi feita então em pasta de modelagem. Eu crio mais uma textura, combino esses diferentes materiais e tenho um projeto gráfico único. Ok? Uma possibilidade aqui para vocês. Essa outra possibilidade mescla então aquilo que eu disse para vocês da questão da gravura. Ok? Nós usamos os princípios da gravura para trabalhar essa composição. Eu tenho um fundo em aquarela, mas não é só uma aquarela de tinta passada, né? Ela foi feita com splash. Então a gente pinga a tinta, borrifa a tinta para ter esse efeito mais espalhado, né? Um efeito mais aleatório, ok? Foi feito o fundo. Você espera secar, mesclei cores ali, ó. E a tinta, enquanto estiver úmida, ela consegue fazer essa mescla de cores. Esperei secar, eu usei então um stencil e fiz essa silhueta feminina com a tinta preta. É o stencil, uma esponja e tinta preta e a gente cria então essa nuance de sobreposição. Também uma proposta para mesclar materiais diferentes e criar aí uma imagem de forma criativa. Essa composição, então eu usei a figura, né, o desenho ali é feito com caneta nanquim, é uma silhueta feminina, e eu usei esses aviamentos para criar a roupa, para criar a indumentária, né? Então eu tenho uma fivela de cinto e o movimento desse vestido, dessa saia, fica por conta desses tecidos, desses aviamentos de franjas que foram colocados. Eu crio de forma fácil, né, de forma criativa, a minha representação visual da composição, ok? Aqui nesse outro painel, nesse mood board, foi trabalhado então com fotos, papel fotográfico, algumas recortadas para eu criar essas formas diferentes e chamar a atenção para essa composição. O fundo foi feito todo em lápis de cor, aí com o lápis de cor, como eu expliquei nas nossas aulas, feito de maneira uniforme por todo o fundo da composição. Ao redor das imagens, uma escala tonal mais forte para criar esse degradê. Os arabescos foram feitos em caneta nanquim. Eu tenho adesivos que compõem a cena ali da atmosfera do Mágico de Oz, ok? E também tem colagem de papel. Esses tijolinhos são papel dourado, foi redesenhado, recortado e colado. Então a gente mescla esses materiais para poder criar uma atmosfera do projeto que seja coerente com a nossa essência criativa e que valorize esse processo criativo, ok? A gente pode trabalhar só com colagens, ok? Você pode pedir, inclusive,
criar inclusive para o seu cliente, trazer inclusive para o seu cliente, a partir do briefing que ele passa, um mood board que represente aí essa essência do cliente, trazer essa atmosfera, e aqui então são colagens de revistas que foram sobrepostas. Daria para mesclar outros materiais? Sim, poderíamos trabalhar com canetinha, complementar com lápis de cor, enfim, brincar ainda mais com essa referência, tá certo? Esse aqui, por sua vez, ele é tridimensional, então ele é um porta-retratos com pedrarias, aviamentos, o fundo todo trabalhado em colagens, texturas, então ele é criado a partir dessas referências, botões, recortes de papel, tudo para criar a atmosfera que represente, nesse caso aqui, o estilo barroco, tá? Era uma proposta de mood board. Então a gente pode trabalhar com essa mescla de materiais e exercitar de forma criativa essas diferentes combinações, essas possibilidades para criar uma mensagem visual que seja coerente e também que seja criativa para esse projeto que você vai estar executando, tá certo? Então vamos praticar, eu quero mostrar algumas possibilidades para você. Vamos lá! Olá pessoal, então como eu disse para vocês, vamos à nossa prática. Então aqui vocês vão ver as minhas mãos e os nossos trabalhos com as técnicas mistas, continuação então da parte do nosso estudo de caso, agora com viés prático. Bom, vamos lá. Eu mostrei alguns trabalhos para vocês, eu trouxe eles aqui, ó, são de minha autoria, para vocês verem mesmo como que é essa estrutura. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de material que a gente mistura, né? Então, lembrando que aqui, ó, o fundo é de tinta guache e o nanquim até funciona em cima da tinta guache, ó. Então, eu usei caneta nanquim, vou mostrar para vocês. Opa. Nós temos, então, vários materiais. Aqui eu tenho, como eu disse, um kit de canetas nanquim, que vai da 0,05 milímetros até a ponta chanfrada de 0,3, 0,2. Então, tem toda uma sequência aqui de canetas, né, com diferentes pontas para eu conseguir trabalhar diferentes texturas. A gente vai ver isso quando eu mostrar a parte de nanquim para vocês, ok? Então aqui, o que eu fiz? Esbocei no lápis, tá? No grafite. Qual lápis, professor, a gente usa para fazer esboço? A gente usa o lápis H ou o HB, tá? Que o HB é o lápis comum, tradicional, que a gente tem escolar mesmo, tá bom? Faça seu esboço. Depois eu trabalhei com a tinta guache. Aqui, lembrando que é um papel com uma gramatura bem alta, tá? É um papel de aquarela, ele tem 300 miligramas, então, de gramatura. Isso faz com que eu consiga trabalhar com tinta sem que a tinta vaze do outro lado. Isso é muito importante. Toda vez que a gente for trabalhar com materiais molhados, né, técnicas molhadas e materiais mistos, a gente vai trabalhar com um papel que tem uma espessura maior, tá certo? Então, esbocei tudo, vim com a tinta guache e depois de seca, no outro dia, eu vim com a caneta de ponta 1, que é a caneta nanquim, essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Caneta nanquim da Staedtler, ponta 1, tá? É uma ponta bem grossa. E eu fiz, então, o meu acabamento de nanquim, nesse caso aqui, tá certo? Aqui, então, é aquele material que tem o nosso estudo de caso que eu mostrei para vocês, né? É a nossa figura aqui com fundo de aquarela, pasta de modelagem aqui, imagem fotográfica e sombras de lápis de cor. Então reparem que em cima da aquarela, o lápis de cor, desculpa, se a aquarela estiver seca, o lápis de cor funciona, tá certo? Então a gente pode trabalhar assim. Também é o mesmo papel grosso para não vazar do outro lado, tá? A gente precisa considerar isso. Aqui é a técnica que eu disse para vocês dos splashes com tinta aquarela, e aí a tinta aquarela, ó, você pode encontrar ela assim, quando a gente trabalha com a tinta em bisnaga, a gente deposita aqui na paleta de cores, e a gente tem essas que é só ativar aqui, novamente, colocou água, você ativa a tinta, tá certo? Outra dica que você pode usar, aqui no caso você precisa de um pincel de aquarela, tá? Deixa eu mostrar já um pincel de aquarela para você conhecer também este material. Quais pincéis você usa, professor? Pessoal, tem muitos, porque tem muitas possibilidades para a gente trabalhar, né? Então, a gente pode trabalhar com vários pincéis, mas basicamente a gente vai usar os pincéis
de ponta redonda, ó, como esse aqui, cabo redondo. Esses são os pincéis próprios para aquarela, tá? Vou tirar 3 aqui. Tem ele redondo, tem ele chanfrado. O redondo é mais interessante porque acumula mais água, você consegue trabalhar melhor a sua técnica de aquarela, tá? Então, colocou a água aqui, ativou a tinta, você vai pegar o pincel e trabalhar água com tinta, pincel. Se você quer criar um efeito de respingos assim, ó, é só passar no pincel assim, você vai conseguir esse efeito de respingados, tá? Se porventura você não quer trabalhar com um pincel, você pode comprar esses pincéis aqui, ó, que são pincéis que têm o depósito de água. Então você enche ele, ó, vou mostrar, enche ele de água, aí você coloca aqui, e a cerda dele é uma cerda artificial, né? Então você consegue água aqui na ponta, ó, tá vendo que molhou até meu dedo? E aí você vai colocar na tinta, e aí você ativa a tinta, ó, com a água que você vai pressionando aqui no cabinho, e aí você vai ativando a tinta, tá bom? É um outro recurso que você pode utilizar para cromatizar os seus croquis. Depois de seco, fiz com o stencil essa composição aqui, ok? Deixa eu pôr aqui. Aqui a colagem que eu apresentei para vocês também. Aqui no caso é só colagem de revista sobreposta. Daria para você voltar com uma canetinha fazendo outros desenhos. Desculpa. Outros acabamentos arabescos aqui por cima, tá? Então é uma possibilidade também. Aqui, como eu disse, material com papel texturizado, né? Então a gente tem o giz pastel sendo trabalhado aqui nesse material texturizado, tá? Aqui é o giz pastel, esse anterior que eu mostrei para vocês. Esse é o giz pastel oleoso, esse é o giz pastel seco. São dois materiais que você pode mesclar, inclusive, tá? Dá para você trabalhar com a base de pastel seco e em cima fazer colorações e trabalhar com o pastel oleoso, tá? Essa composição também mostrei para vocês. É uma paisagem difusa. Ó, então tem aqui. Também no papel verger texturizado com giz pastel seco e oleoso. Aqui é uma outra técnica que eu não trouxe nas nossas aulas nem no nosso material didático, mas você pode também trabalhar. Então, ó, eu tenho o desenho original e aqui eu tenho a réplica dele feita então com carvão, tá? Você pode usar o carvão de churrasqueira, inclusive, para criar esse efeito de sombra mais carregado, mais pesado. Aqui é um carvão artístico, mas o carvão de churrasqueira também funciona, tá? É uma técnica que você também pode explorar. Nesse caso, o papel aqui é um papel verger texturizado com textura de linho, tá? Outra coisa legal que você pode trabalhar é com colagens. Então, ó, digamos que você tem uma paisagem, você esboce ela, aqui no caso foi feito no nanquim, né? E eu brinquei um pouco com o giz gel aquarelável para fazer esse fundo e essa água. E aí depois eu vou combinar ela com um papel. E aí você pode fazer uma colagem, brincar aqui com esse efeito para construir o céu, tá certo? Então é uma possibilidade também para a gente poder exercitar essa parte criativa e combinar diferentes materiais, misturar técnicas. Por fim, quero mostrar para vocês esse daqui, que é um exercício criativo para a gente trabalhar com essa questão da imagem, né? Da manipulação da imagem. E aí a gente pode trabalhar com o seguinte, aqui eu tenho uma colagem de revista, ok? Então, essa era a imagem que eu tinha na revista. Dessa forma aqui, tá certo? Eu recortei parte dessa imagem. Como exercício criativo, você trabalha com o que a gente chama de continuidade. E aí eu fui e criei essa ideia de continuidade, deslocando, né? Criando uma outra atmosfera, um outro ambiente. E isso é legal enquanto exercício criativo, talvez para você combinar aí nos seus moodboards, nos seus processos de desenho, de representação gráfica, trazer esse tipo de mescla de técnica é legal para você justamente exercitar a criatividade aí e quem sabe chamar a atenção para um lado positivo, né, do seu cliente, para o seu projeto, tá certo? Outra técnica legal que a gente pode trabalhar é com o stencil. E aí a gente pode fazer composições como essa sequência que eu tenho aqui, ó. Então, eu esbocei uma silhueta feminina, fiz a lápis, né? Depois pintei os fundos dela, ó, todo com as cores que eu queria, com tinta guache também nesse caso aqui,
tá bom? E por fim eu fui brincando com contrastes de cores, ó, e fazendo essa representação do rosto, brincando com esses contrastes de cores. Então eu trouxe uma sequência aqui só para vocês perceberem, né, como que é um processo, um passo a passo. Fiz os contornos de caneta também para dar acabamento. Então é interessante que o seu processo criativo ele tem um começo, um meio e um fim, e essa ordem, essa organização que você executa, ela é muito importante, tá certo? Tem um material legal que vocês podem utilizar também, que eu não citei nos nossos materiais, que é, além do lápis de cor tradicional, tá pessoal? Ó, o lápis de cor tradicional ou aquarelável, tem um outro material que é esse lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Se você me perguntar qual a melhor marca, professor, de material, pessoal, a mais acessível com um custo-benefício interessante é a Faber-Castell, tá? Então, tanto para lápis de cor tradicional quanto lápis de cor aquarelável, é legal você ter da Faber-Castell. Outras marcas vão proporcionar a você outras cores, porque o amarelo da Faber-Castell é uma coisa, o amarelo de outra marca pode ter uma outra nuance tonal. Então é interessante você ter outras marcas também, tá? Eu tenho, por exemplo, da Staedtler, da Faber-Castell, da Acrylex, eu tenho várias marcas diferentes, porque daí você tem tons diferentes da mesma cor. Aqui o Super Soft, ele é indicado para a gente trabalhar com papéis coloridos, tá? Então você pode trabalhar, por exemplo, com papel preto, com outra cor de papel. Aqui no caso eu trouxe um papel craft, tá? E aí a gente pode trabalhar porque ele vai ser um lápis mais macio, tá? Ele é diferente do lápis tradicional que a gente tem. A gente tem um lápis mais macio, que proporciona um acabamento mais macio, tá? Para lidar. Então, só para vocês perceberem aqui como é essa cor, né, do lápis Super Soft. Então, ele é um pouco mais macio do que a gente conhece nos outros lápis de cor, tá? Aqui lembrando que dá para você mesclar cores também, tá? E criar novas nuances tonais. Passei um amarelo, você pode vir com um laranja. E aí você cria uma escala tonal, faz uma leve gradação. O que é uma gradação, professor? É quando você começa pressionando bastante o lápis no final do seu desenho e vai aos poucos soltando a mão, deixando a mão mais leve para que a cor fique mais suave. E aí você faz uma transição. Repare que aqui ele está amarelo e vai ficando laranja até ele ficar mais forte o laranja. Aqui eu ainda poderia usar um tom de vermelho para fazer uma escala tonal de cores quentes, por exemplo, né? Passa um vermelho lá no final e você faz uma... Ele é um lápis que até permite você passar o dedo e criar um pouco mais de mistura na cor, mas esse é o Super Soft, é um lápis interessante para você ter também se você gosta de trabalhar com lápis de cor. Ele não é aquarelável, tá? Ele só é mais macio e ele é indicado para materiais, papéis, né, com cores diferentes. Tá certo? Bom, gente, essa foi a parte prática do nosso estudo de caso. Eu mostrei para vocês algumas possibilidades e ao longo daquelas técnicas que nós temos em nossas aulas, né, na parte prática, você pode mesclá-las, combinar de diferentes formas, misturar colagem com os lápis de cor ou com as canetinhas, aí você faz esse exercício criativo, tá certo? Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Tudo certo? Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, então, com o professor. Espero que vocês tenham aproveitado, desejo ótimos estudos a vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida adicional, vocês podem entrar em contato conosco pelo nosso canal de comunicação principal via WhatsApp, né, que é a TESS. Caso vocês tenham uma dúvida pedagógica, você será encaminhado para o setor da tutoria, tá? Para que nós possamos ajudar vocês ali. Tá, pessoal? Fico por aqui então. Até mais.